Graça e paz, queridos irmãos, irmãs. Que precioso o Senhor nos conceder graça para mais um tempo diante dele. Vamos abrir a primeira carta do apóstolo João. De entendimento comum aos estudiosos de que João escreveu essa epístola no final do primeiro século, isso pelos pais da igreja, alguns inclusive, como Policarpo, Papias, Clemente, final do primeiro século, segundo século, eles dão testemunho de que João é o autor da carta, e também consideram várias coisas sobre ela, mas uma das coisas que é importante a gente ressaltar, só para a gente pegar um pouquinho do contexto, é o final do primeiro século. Os companheiros do apóstolo João, os 12 entre eles, João, já haviam morrido todos. João era o último entre eles, entre os 12 apóstolos do Cordeiro, e Paulo havia sido decapitado por Nero por volta do ano 68, 67. Pedro já havia sido martirizado, etc. Então a igreja passou, em sua primeira geração, oposição religiosa pelo judaísmo, depois uma oposição por Roma, onde eles foram demasiadamente perseguidos, especialmente no período onde Roma foi incendiada, provavelmente 63, 64. E muitos cristãos foram perseguidos e espalhados até que o templo foi destruído no ano 70. E nesse contexto, beirando a destruição do templo, você tem as epístolas gerais, como 1 Pedro, 2 Pedro, o livro de Hebreus, que subentende que o templo ainda está em pé, Judas, e posteriormente, além da perseguição de Roma, nós temos o que João vai ressaltar, o movimento gnósticos, já na época de Paulo, era o berço ali na carta aos Colossenses, mas especialmente com João. E já era uma oposição diferente em relação àquela perseguição religiosa, mais no campo do conhecimento, da mente, ou a oposição de Roma, que matava os cristãos. Mas agora nós temos algo muito mais sutil, porque eram falsos obreiros e alguns estiveram no seio da igreja, inclusive entre os apóstolos. Então eles saíram do nosso meio, disse João, para ficar manifesto, que nem todos eram dos nossos. E ele fala do espírito do anticristo que já operava naquela época. Mas no meio desses três níveis de oposição, religioso, o governo e essa oposição espiritual, que ele fala de provar os espíritos, o espírito do anticristo, vencer os falsos profetas, é algo muito mais sutil, nos deixa perplexo que João está no final da vida dele, seus colegas já haviam morrido, aqueles obreiros de peso, e tem toda aquela gama de igrejas locais, especialmente as igrejas da Ásia. João provavelmente está escrevendo em Éfeso, no final da sua carreira, quando ele esteve ali, e ele vai partir, ele sabe que ele vai partir, os irmãos vão continuar. Às vezes eu fico pensando que alguns de nós, em nosso tempo, falaria para uma comunidade ou igrejas, sabendo que os outros obreiros morreram, só restam ele e agora. Talvez daria um manual, muitos métodos, princípios e coisas para garantir que os irmãos iam guardar as tradições tais como eles aprenderam. E João não faz nada disso. E eu fico muito impressionado. Ele está falando, o anticristo está vindo, ele ia morrer, os seus colegas já morreram, haviam várias crises, o gnosticismo imperando, e ele está indo embora. Que tipo de palavras um servo de Deus deixaria para os seus filhinhos, como ele chama, aqueles cristãos daquela época e aquelas igrejas? Por isso essa carta, a segunda, a terceira, o Evangelho de João e o Apocalipse são tão importantes
mas nós vemos João voltando para assuntos essenciais, não tanto no campo da ordem da igreja, mas sim no campo da espiritualidade da igreja, como se estivéssemos falando dos três aspectos do tabernáculo, e João representa aquela vida do Santíssimo, enquanto Mateus estaria no santo lugar, porque ele está sempre ali batalhando em Jerusalém com os escribas e fariseus, a liderança de Israel, e Marcos está sempre no campo do lado exterior, tem muita expulsão de demônio, e os gentios, assim como Lucas. Mas João está nos querendo trazer de volta ao essencial. Por isso que ele começa o seu evangelho apresentando que Jesus é o Filho de Deus, e ele não está escrevendo essencialmente como Mateus aos judeus, ou a Lucas aos gentios, mas ele está escrevendo aos filhos de Deus, no final do primeiro século, porque o gnosticismo, as heresias haviam adentrados e muitos estavam com dúvidas em relação a verdades fundamentais sobre a pessoa, a obra, o ministério do nosso Senhor. E João precisava deixar um legado sobre esses pilares centrais da fé cristã. Mas não somente isso, nós vamos encontrar, como é a proposta do começo dessa conferência, desse encontro, essa palavra sabemos, coisas que precisamos saber. João foi aquele que escreveu o Evangelho de João, e você vai encontrar, como nós falamos na primeira mensagem, várias vezes aparece a palavra sabemos, sabemos. Você vai encontrar agora na sua primeira carta que essa palavra vai aparecer várias vezes. E João está procurando com que aquele Espírito de vida, as palavras de Jesus, o Espírito Santo, a comunhão da Trindade, a comunhão dos santos, o andar na luz, o andar em amor e em verdade, esses conceitos que são realidades espirituais pudessem ser cultivados e não perdidos. Uma vez que, acho que todos lembramos, quando o Senhor chamou João, ele estava costurando redes, enquanto que Pedro lançava as redes. Uma vez que as redes são rompidas, que é isso que acontece no final do ministério de Paulo, Pedro lança as redes, depois vem Paulo transformando redes em tendas, que é o corpo de Cristo. No final do ministério de Paulo, ele fala: todos me abandonaram. Então as redes da obra de Deus estão rompidas, então vem João depois costurando as redes lá de Éfeso, e entre o trabalho de Paulo em Éfeso, que foi uma base do ministério dele, até João escrever suas cartas, e as cartas do Apocalipse passaram cerca de 30 anos, e as redes estavam rompidas a partir de Paulo. Então algo tão terrível o inimigo fez, que ainda que havia doutrina, tradição, a ortodoxia, por assim dizer, mas a realidade espiritual havia diminuído bastante. É como se a primeira geração tem um cálice cheio, a segunda geração o cálice está pela metade, a terceira geração o cálice está vazio. E às vezes a quarta geração quebrou o cálice, digamos, o legado da tradição. João é aquele pioneiro, aquele ancião que está procurando trazer os irmãos à realidade espiritual. Então vamos considerar algumas coisas depois dessa introdução que devemos saber. Não que nós não saibamos, como disse João, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam. Não que vocês não saibam, não conheçam a verdade, mas ele está afirmando como aquele que está apertando os parafusos de um móvel que de tanto mexer, eles estão ficando frouxos. João está querendo fortalecer a verdade em amor e trazer esse rebanho de volta aos fundamentos da fé e a vida prática com Cristo e uns com os outros. O capítulo 1, João começa muito semelhante ao seu evangelho, ainda que lá ele diz: no princípio era o verbo. Mas aqui ele fala o que era desde o princípio. Quando as coisas do lado externo, quando as coisas
estão sendo misturadas, levedadas. Ou quando as coisas, como aconteceu com a igreja em Éfeso, que ainda que retinham as tradições, ainda que herdava o legado apostólico, mas havia abandonado o primeiro amor. E esse é o problema do período de João, onde as igrejas também estavam abandonando o primeiro amor e a apostasia estava adentrando. Não adianta querer lidar com as coisas exteriores em relação à ordem da igreja, liderança e tantas outras coisas, quando a realidade espiritual está sendo perdida. Então, o que João está mostrando que quando as coisas estão sendo levedadas, retornar para o essencial é progresso, é crescimento, é vitória. Não é retrocesso. Eu não sei se os irmãos percebem, ou será que só eu estou equivocado? Raramente hoje encontramos pessoas, inclusive, pregando o Evangelho. Às vezes queremos vaguear num campo de conhecimento mais elevado, assuntos mais essenciais, um nível mais alto. E muitos obreiros já não pregam mais o Evangelho. Ainda que Paulo falou para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo é um obreiro maior, mais velho, falando ao seu cooperador, que também era um obreiro, para ele se lembrar de Jesus Cristo. Como que pode um obreiro mais velho falar com um obreiro mais novo? Vem, lembra-te de Jesus Cristo. Pode ser que diante de tanta diversidade, tanto desafio e tanto ministério, venhamos esquecer das coisas essenciais e nos perder na periferia do conhecimento e das inovações. Ora, não é à toa que entre os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, verso 11, temos os evangelistas, que foram dados para aperfeiçoar os santos. Isso significa que os evangelistas não apenas pregam para os pecadores, mas têm que pregar para os cristãos. E também pregar para os cristãos, ensinando eles a pregar o Evangelho para os de fora. Mas não tenhamos dúvidas de que o nosso tempo nos desafia à reevangelização da igreja, com o Evangelho do Reino, tal como ele é, sem distorção alguma. Uma vez eu perguntei para um obreiro bem mais velho, irmão, por que você está transitando nesses assuntos que eu diria que são tão especulativos, e a igreja está se tornando um laboratório, no lugar de se concentrar no Evangelho? A igreja não pode ser um laboratório. Você pode abrir uma sala, alugar um lugar, e aí você pode ali desenvolver algo para alguém que quiser te ouvir. Mas a igreja é o lugar de se pregar o Evangelho, de nos focarmos no que está escrito, da forma que está escrito. Foi lá que eu já preguei essas coisas todas há muitos anos. E assim, então ele estava pregando algumas coisas no campo especulativo na área da escatologia. E eu tive que falar em amor, que eu não tinha liberdade para levar ele comigo em alguns lugares, apesar de ser alguém tão requisitado, especialmente entre as igrejas mais novas que contribuíam para esse irmão viajar, ou para viajarmos. Nós não podemos administrar mal as contribuições dos irmãos. É algo santo, e um homem de Deus tem que ser o homem da palavra pura e simples como ela é, não negociando a verdade. João está falando, ei, volte para o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho da vida. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Como assim o que vimos e ouvimos? Como assim anunciamos, tudo no plural, se os seus companheiros tinham morrido? Aquelas testemunhas pioneiras.
Como assim anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco? Nós quem? Quem são esses conosco? Se todos eles que viram foram testemunhas oculares do batismo, do ministério de Jesus, por 3 anos e meio, sua morte, sua ressurreição, e foram enviados como testemunho. Como assim nós? É muito significativo que, embora João estivesse só entre os seus companheiros que já haviam partido, ele mantinha esse espírito de companheirismo e de um legado apostólico. Ele não falava em seu nome próprio, ele conhecia o princípio da autoridade, porque seu mestre um dia indagaram a ele como ou com que autoridade ele falava aquelas coisas, e Jesus respondeu: eu também faço uma pergunta, se vocês me responderem, eu vou responder. Batismo de João era dos céus ou dos homens? Se falar que é dos céus, por que não nos batizamos? Se falar que é dos homens, temos medo de ser apedrejados. Nós não sabemos, então também não vou falar. Porque com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas ou pregava aquelas coisas? E ele reporta quem foi João, porque João foi o seu precursor. João precedeu Jesus, João foi a voz que clamava no deserto e aquele anjo que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Em outras palavras, se reconhecer o ministério de João no cumprimento das profecias do Velho Testamento, a resposta de Jesus estava respondida, ou seja, Jesus cria no princípio do seu predecessor, aquele que veio antes, o antecedente. Ele estava debaixo de autoridade, ele não se introduziu, embora sendo Messias, ele não introduziu a si mesmo. Alguém introduziu ele e esse foi João Batista. Então João conhecia o princípio da autoridade, além de Jesus ter o testemunho do Pai. Agora João está dizendo: olha, eu não sou alguém que siga uma carreira solo. Ainda que eu esteja só, eu falo em nome de uma tradição. Nós temos as Escrituras, o Espírito Santo e a tradição da igreja. E isso guardava João de cair em extremos e heresias. E João está corrigindo aqueles falsos obreiros que seguiam sua carreira solo. E não guardavam a tradição apostólica. Não tinha comunhão e não tinha o selo do Espírito Santo. Essa é uma lição que nós precisamos aprender em nosso tempo. O princípio do companheirismo, o princípio da complementação, o princípio de falar no plural, nós, de não ousar pregar comunhão quando nós não estivermos cultivando comunhão, de não se pregar em submissão e autoridade quando não estivermos debaixo da autoridade, ou colégio de obreiros onde podemos nos pastorear mutuamente e potencialmente todos nós podemos nos transformar em lobos. Quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos: olhar por vós e pelo rebanho que o Espírito Santo nos constituiu bispo para pastorear o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E Paulo aponta 2 coisas: o problema que vem de fora, quando o rebanho poderia sofrer retaliação pelos falsos obreiros, mas ele fala: e dentre vós mesmos surgirão homens infiéis, homens orgulhosos, falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Ele está falando com presbíteros. Isso significa olhar por vós e pelo rebanho. Primeiro vocês devem olhar por vocês, depois pelo rebanho. Não se pode pastorear se não é pastoreado. E nós vivemos essa crise no nosso tempo, assim como João está vivendo essa crise no tempo dele. Depois surgiram a ideia, o pensamento de bispo como uma autoridade singular, única, e os presbíteros como uma autoridade inferior ou em segundo plano. Ainda que, é claro, preferimos um Tozer, um Spurgeon ou qualquer outro que tiver um ministério com tanta projeção, de certa forma solitários, não como presbitério plural, porque viviam uma crise da sua época. Mas uma crise maior é se pregando que cremos numa igreja onde tem um presbitério e ainda assim encontrarmos um sistema nicolaíta ou uma institucionalização de uma liderança que não se fala em nome de
cremos, falamos, pensamos, tomamos conselho, nos submetemos e aprendemos. Ou como eles falaram em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós falamos, nós anunciamos. Não estou aqui sozinho, não estou em meu nome. É isso que João primeiramente está corrigindo, e nós precisamos saber essas coisas e voltar para essas coisas. E o final dessa introdução de João, versículo 4, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, algo tão precioso no ministério de Jesus é que o livro de Hebreus diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos, os seus companheiros. Lembre-se disso, óleo de alegria. As boas novas são boas novas de alegria. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é parte do fruto do Espírito. Alegria. Quando há de fato a bênção, a graça, o poder do Evangelho, também se manifesta em alegria. Paulo escreveu aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 1, dizendo que eles eram cooperadores da alegria dos irmãos. E João está escrevendo essas coisas simplesmente porque também está querendo mostrar para eles que quando há um espírito de dominação, de falso evangelho, a primeira coisa que poderá acontecer é a perda da alegria, do gozo, da paz, da realidade interior. A alegria do Senhor é a nossa força, e onde não há alegria do Espírito Santo, nos tornamos um povo enfraquecido. Em lugar de prazer na comunhão, haverá então um dessabor, uma apatia, uma distância, uma frieza. Ainda que haja de fato uma mensagem correta, mas uma realidade interior perdida. Lembro muito bem uma vez que preguei numa localidade, isso faz mais de 20, talvez 25 anos atrás, ou por aí, uns 20 anos pelo menos. Encontrei uma assembleia grande, um presbitério plural, um ensinamento saudável, muitas coisas boas, mas o povo totalmente triste, amargurado, semblante caído, me senti no funeral. E eu fui diante de Deus: Senhor, o que eu vou fazer aqui? E o Senhor teve misericórdia de mim por amor aos seus filhos e me mostrou que é exatamente esse o problema. A perda da alegria, porque se engessou todas as coisas na igreja e não se contava mais com o ministério do Espírito Santo. Anulou as iniciativas do Espírito Santo no corpo de Cristo, nos seus membros, e agora tudo se tornou mecânico. João está escrevendo essas coisas não simplesmente para ensinar coisas corretas, ainda que ele zelava pela coisa correta em si, como a doutrina, mas João está muito preocupado com a qualidade de vida espiritual dos irmãos, com a qualidade da graça abundante no rebanho. João é conhecido como apóstolo do amor, aquele que reclinou ao peito de Jesus. Quando falta unção, muitas das vezes vem o autoritarismo. Quando falta o poder espiritual, então vem aquele ministério iracundo, como se gritar, bravar, ameaçar, pregações duras, pesadas, um chicote, pudesse alimentar o rebanho, torná-lo fiel e seguidores do Cordeiro. E não, como disse a Bíblia, deixando a ameaça, João está preocupado com a qualidade de vida interior. Ele está indo embora, mas ele está dando diretrizes muito claras de que precisamos voltar ao que era o princípio, de que precisamos voltar ao princípio porque vamos encontrar a Cristo e a Trindade Santa, essa comunhão da Trindade Santa, que logo em seguida ele vai apresentar que isso é igreja. O sinônimo de igreja não é reunião. O sinônimo de igreja no pensamento de João é comunidade espiritual, comunhão do Espírito Santo. Quando tivermos unção espiritual no corpo de Cristo, alegria, serviço,
amor, relacionamento saudável, temos igreja. Nós podemos ter todas as coisas e perder o ambiente da igreja e nos tornarmos qualquer outra coisa. Doutrinariamente somos igreja, mas espiritualmente, um cemitério, um clube, qualquer outra coisa. Perigoso se tornar uma seita. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta. Uau, agora deve vir escatologia. Deve vir tantas outras coisas, mais profundas, mais elevadas. Ora, preste atenção. A vaidade dos gnósticos era um conhecimento elevado, profundo, que uma gama de pessoas mais privilegiadas e iluminadas atingiam, e os outros mais simples estavam do lado de fora. João era simples, voltando à simplicidade e cortando com a espada do Espírito esse engano de que não é uma busca de um conhecimento elevado na igreja que representa maturidade espiritual, mas é voltar ao princípio, seguir a verdade e amor e praticar a vida cristã na luz. E João vai falar de coisas tão simples. Em primeiro lugar, Deus é luz. Estou no versículo 5. E não há nele trevas nenhuma. O de de cima era aquela coisa assim, quase assim um movimento secreto. Seus líderes, ninguém sabia direito o que eles pensavam, onde eles iam, de que fontes estavam bebendo. Era um movimento transicional, algo esotérico, místico, que misturava o conhecimento judaico, até a cabala, às vezes, com o cristianismo, e uma experiência transcendental mística que quase ninguém conseguia entender nem tocar, mensagens extremamente extraordinárias no campo do conhecimento. Mas quando você olhava as pessoas simples, ninguém entendeu nada e não retinha nada. Isso é o que nós precisamos. Será que não temos isso, essa sedução no nosso tempo? Nós temos essa sedução pela busca de um conhecimento mais elevado, mesmo que não haja transformação de vida, Espírito de Cristo, serviço cristão e humildade. João está contra isso. João quer que os cristãos saibam disso. Olha, as coisas de Deus são transparentes, não são enigmáticas, são simples, ainda que profundas. Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Não é aquela coisa assim, puxa, agora como é que vai ser? Será que perguntamos? Será que falamos? Será que temos liberdade? Será que vão suspeitar mal? Nós às vezes estamos num ambiente, as coisas são camufladas, nós temos medo. Isso não é o ambiente da igreja. Não é assim. Não há nele trevas nenhuma. As coisas não são misturadas e escondidas ou camufladas. Lembram-se quando Nicodemos foi ter com Jesus? Ele foi à noite. Havia trevas. Mas Deus é um Deus de luz. Se dissermos que andamos na luz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Espera aí, João, o que você está falando, João? Você vai nos confundir? Não. Então é possível que alguém fala que mantém comunhão com Deus, mas ele está andando nas trevas, João? É possível. E é possível que não só esteja andando nas trevas, mas é possível que ele está mentindo e não está praticando a verdade, ele está praticando o misticismo. Puxa, João, então se é assim, como vamos nos proteger de cairmos nesse engano? Olha, o segredo é, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar com Deus, manter comunhão com Deus, que é o Deus da luz, provoca a comunhão uns com os outros. Porque Deus é uma comunidade, no sentido de três pessoas inseparáveis, embora distintas entre si. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele é imergido, ele ama a comunidade dos cristãos.
porque Deus tem prazer em habitar na comunhão. Às vezes teremos que migrar mais do púlpito para a mesa da comunhão, do ministério unilateral para a mutualidade. E temos aquele ambiente de Atos 15, onde Pedro falou, Paulo falou, Barnabé falou, depois Tiago falou, vários falaram, porque é o corpo de Cristo. E surgiram desafios, havia dúvidas, havia questionamentos. Foi aquele ambiente que eles tiveram ali, uma convenção que eles tiveram, um símbolo que eles tiveram. Depois de tudo isso, sem medo de falar, sem medo de expor na mesa as crises, as dúvidas e o que vamos fazer, chegaram à conclusão e falaram: apareceu bem o Espírito Santo em nós. Isso é comunhão. Agora imagine estarmos num ambiente onde não temos liberdade. Nós não podemos ter na igreja um Alexandre de Moraes, por exemplo, esse ambiente que hoje tem uma censura. Desculpe se alguém é fã de Alexandre de Moraes, eu estou apenas dando uma ilustração. Meus irmãos, João está apelando para que se abandone essa vida como agente secreto e se volte para a simplicidade da comunhão no corpo de Cristo, como a continuidade da comunhão da Trindade. O Espírito Santo nos levou a mergulhar na comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja é a extensão dessa comunhão. E por isso que Ele quer que nós venhamos nos amar e haver cuidado mútuo uns com os outros. Agora lembre-se, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e a comunhão vai revelar caráter, vai revelar pecado, vai revelar problemas, vai revelar sofismas e enganos. Quando estamos sozinhos, nós não percebemos muitas debilidades em nós. Por isso que quase sempre aqueles que andam em trevas não querem ter comunhão e têm dificuldade de ter comunhão. Mas não devemos nos espantar. A igreja não pode ser um teatro, uma festa de máscara para suas reuniões, não. Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e teremos que aplicar o sangue de Jesus Cristo, porque precisamos ser purificados dos pecados que vamos manifestar ao andarmos juntos. Já aconteceu de você morder a sua língua ou a sua bochecha? Não fez de propósito, mas porque os membros estão andando tão próximo, acontece. Família é assim. E a família que se ama também tem os seus desafios. É só colocar os filhos juntos, quando um pega um brinquedo, as meninas pegam a roupa um do outro, às vezes o pau quebra, mas depois se amam, se perdoam, se beijam. Eu tenho 3 filhos, a caçula está com 26, até hoje elas pegam as roupas umas das outras. Às vezes até as minhas, algumas coisas, vai para a cesta também. Porque se amam. E é assim que é família. E igreja é assim, nós não queremos nos machucar, nos ofender, mas se for só um clubezinho, todo mundo sentado, santificado, sentadinho, bonitinho, e depois cada um vai para a sua casa, não temos essa prática que João está apresentando. Nossa igreja é uma comunidade do amor, onde nós cuidamos uns dos outros, experimentamos essa vida muito mais além das reuniões de um dia na semana. Então teremos que experimentar essas coisas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Irmãos, podemos pregar a verdade não está em nós como realidade espiritual. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes pensamos que é para confessar os pecados só para Deus, não, mas o contexto mostra precisamos confessar pecados uns com os outros. Nesse sentido, os padres e a Igreja Católica estão melhor do que nós, porque pelo menos seus fiéis procuram os confessionários ali e se trancam, olha, falam dos seus pecados, olha, eu cometi isso, eu fiz isso, eu ofendi a Deus, e existe ali uma confissão e perdão e oração, mesmo que alguma coisa esteja equivocada, mas eles têm esse temor de que Deus perdoa pecados, mas Deus perdoa pecado
também na comunhão. Não foi isso que Tiago falou no capítulo 5? Confessar os vossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para seres curados. Isso deveria ser uma prática muito comum entre nós, a começar dos mais velhos, especialmente dos seus líderes, para dar exemplo aos demais. Meus irmãos, eu errei. Oh, meu irmão, eu te entristeci. Eu não queria, eu me equivoquei, pequei, marido, mulher, que vai fazer. Ah, mas se a gente somos bons atores, colega dos fariseus, sempre vamos expressar uma vida quase assim um querubim, algo angelical, e não revelaremos de fato quem nós somos. Então, querido, João está querendo trazer a comunidade de amor para essa realidade. E ele também está corrigindo uma doutrina entre os gnósticos que tinham dificuldade em relação a isso. Porque eles acreditavam que Deus não se importa com o corpo, só com o espírito. Então pode pecar, pode ter uma vida imoral. João está dizendo que não. O corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele e fugir do pecado. Precisamos realmente levar uma vida santa em toda forma de viver. João vai falar muitas coisas. E o capítulo 12 ele vai dizer: meus filhinhos. Olha o espírito de amor que aqueles que estão à frente da igreja devem cultivar. Meus filhinhos. Que espírito de pai, de compaixão. Porque nós já temos tantas guerras, tantas crises, tantos problemas, tantos desafios. Imagine chegar na igreja e você encontrar um general, um espírito de guerra. Você tem que ter guerra contra Satanás, o pecado e o mundo maligno, mas contra os irmãos, não. Tem que ter um espírito de misericórdia, de compaixão. Meus filhinhos, você se sentir abraçado, acolhido, de um ambiente para se entender as coisas. Eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. João está escrevendo coisa que se torna prática. E esse é o ministério pastoral, de trazer a espiritualidade num nível onde possa haver respostas às nossas indagações, aplicação bíblica aos nossos conflitos, às nossas crises e solução aos nossos problemas. Mas às vezes nós temos algumas questões que ninguém trata, nós não somos práticos. Estamos falando de assuntos muito elevados, mas temos algumas dificuldades. Hoje nós temos muitas crises, a sociedade está vivendo novas crises e nós fazemos parte da sociedade como seres humanos. Muitas das vezes a igreja não trata essas coisas. Procure qualquer um que tenha uma formação na área, alguns livros, alguma literatura. Você nunca encontrou na história um tempo de maior índice de depressão como doença como o nosso, de ansiedade, de insegurança, de crises, de insônia. É a doença do nosso tempo. Há uns 30 anos atrás eu li uma revista científica onde eles provavam de que já naquela época, para cerca de 9 mulheres, havia um homem só, mulheres na faixa de 39 anos, 40 anos. Já naquela época. Um homem em relação a ser um homem para casar e ser o provedor da casa, um homem íntegro, marido, cabeça, pai. Agora imagine hoje, com a desvalorização masculina, a redução masculina e o movimento feminista e também alguns outros movimentos que de alguma forma têm quitado a masculinidade e nós vivemos em crises. E aí temos crise na área da educação dos filhos, como criar os nossos filhos, como criar os meninos para serem homens e não florzinhas. Como lidar com tudo isso, com essa sociedade, com essa ideologia que anticristã? Nós precisamos conversar essas coisas. Como lidar com a jovem que está solteira e quer casar? As crises que vive hoje em dia. Como lidar com aqueles que são casados e têm crise na sexualidade? Como lidar com as crises de relacionamento, com as crises da família? E qual é o papel da igreja na sociedade? Nós temos alguma responsabilidade política diante da sociedade? Não devemos trazer a política para o púlpito? Não, até que ponto? Não pode virar um comitê
mas que tem que ser um ambiente de reflexão, de pensamento à luz da Bíblia, sim. Porque nós não cremos que Cristo tem que encher todas as coisas, nós pregamos isso. Ele vai encher o universo, mas não vai encher a economia, nem o governo, nem as faculdades, a universidade, as escolas, o entretenimento, a música, a arte, a política. Não, dessas coisas nós não temos nada a ver, então nós somos ETs, nós já fomos arrebatados. Que tipo de classe de pessoas nós somos? Nós às vezes fugimos das nossas responsabilidades. Pelo menos despertar que temos responsabilidades individuais, embora sendo cristãos, para que sejamos melhores indivíduos da sociedade que nós fazemos parte. Mas se somos alheios a todas essas coisas que nos rodeiam 24 horas, nossa geração vai sofrer um dano muito grande. Porque se nós não respondermos a perguntas que precisam de respostas, nossos filhos vão buscar em outros lugares. E talvez eles serão discipulados por um nível de ensinamento, de ideologia, que no futuro isso vai nos gerar grande dor. Nessa época, João está escrevendo coisas não apenas que afligem o seio da igreja, mas também está falando de coisas, não somente ele, mas os seus companheiros que vieram anteriormente, que escreveram antes, que permeavam também o seu tempo. Pedro fala para honrar um rei que ia matá-lo depois. Paulo fala em Romanos 13 como lidar com a autoridade. Paulo vai reivindicar os seus direitos políticos de cidadania como romano. Quando aprenderam ele, açoitaram ele em Filipos, depois quiseram liberar, ele falou: não, vocês açoitaram um homem romano sem ouvir. É lícito açoitar um romano sem antes ouvir? Eles ficaram com medo, porque aquilo ali era um crime. Quando prenderam ele em Jerusalém, ele clamou que ele era um cidadão romano, e por causa disso eles aliviaram a pena dele. Então, às vezes, nós abrimos mão de responsabilidades humanas e de cidadanias e espiritualizamos coisas que têm que ser mais humanizadas e colocar o pé no chão. Tem tantas coisas que precisamos considerar em nosso tempo e aprendermos uns com os outros. Mas voltando ao texto e às crises que João está respondendo, quando nós chegamos no versículo 3, ele vai dizer: e nisto sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido a Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Nisto sabemos. Agora, guardar os seus mandamentos não são simplesmente aqueles mandamentos que concordamos ou que interpretamos à nossa maneira. É a palavra tal como ela é, em sua totalidade. Versículo 5: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos, olha a palavra sabemos, que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Nisto sabemos. Então, devemos temer que o nosso andar não seja de acordo com Cristo e nos desviarmos dele por assumirmos uma identidade distante dele. Versículo 8: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em nós. Não apenas em nossa cabeça, mas em nossa vida. O que é verdadeiro nele e é verdadeiro em nós. A possibilidade de termos a verdade objetiva, mas não termos ela experimentada ou subjetiva em nós. E ele diz: porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então ele vai falar sobre a vitória sobre o maligno a partir do versículo 12 do capítulo 12. Vai nos orientar não a amar o mundo no versículo 15. Claro que não é o mundo que Deus ama, que Deus amou o mundo, são pessoas, mas o mundo que Deus abomina, que é o sistema mundo, a cultura que governa o mundo em todas as suas instâncias, que são contrárias a Cristo e substituem a Cristo. Então chegamos no versículo 18: filhinhos, é esta a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso,
sabemos que é a última hora. Sabemos. Como assim muitos têm se transformado ou se tornado anticristo? Ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Pessoas infiltradas como homens de Deus, velhos de Deus, mas foram enviados por Satanás. Pessoas que tinham uma doutrina correta, mas nem sequer nasceram de novo. Eu me lembro que muitos anos atrás conheci um pastor, um dos que tinha um conhecimento doutrinário, uma retórica, uma eloquência para pregar extraordinária. E um belo dia eu estava pregando para pastores, numa conferência para pastores. Ele veio de uma linha reformada, estava um americano que vive no Brasil e eu fui convidado. Foi muito bom, mas depois de um tempo ele começou a ensinar algumas coisas. E hoje ele é um progressista que trabalha arrebanhando pastores e membros da igreja para uma ideologia completamente contrária ao reino de Deus. Estava entre nós, não nas igrejas que presidimos, mas era um obreiro de peso no Brasil, com livros escritos. E muitos irmãos foram levedados e aprenderam coisas que os apartaram do caminho bíblico e espiritual. Agora João está dizendo que muitos se têm feito anticristo, não que eles sejam o anticristo, mas sim que estão dando um lugar a um espírito que sufoca Cristo na igreja, que substitui Cristo naquilo que é de Cristo. Talvez não estão pregando contra Cristo de maneira tão clara, mas os seus movimentos estão gerando frieza, morte espiritual, fraqueza, e muitos estão deixando de congregar e de caminhar. Isso é muito sutil, isso é muito estranho. Mas tudo aquilo que substitui Cristo é anticristo, em certo sentido. João, você está indo embora. Como é que nós vamos lidar com isso agora? Com aqueles que estão no espírito de anticristo. Já que o negócio é tão sutil e eles andaram com vocês, então eles conhecem a palavra apostólica, conhecem tudo. João vai dizer, no versículo seguinte, versículo 20, mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Claro, é um conhecimento espiritual, além do conhecimento doutrinário, ser fundamentado. Eu não escrevi essas coisas porque vocês não conhecem a verdade, sim, mas porque vocês conhecem a verdade. E porque nenhuma mentira procede da verdade, então não pode distorcer as Escrituras, não pode aplicar coisas que a Escritura não aplica. Quando há um pequeno deslize, isso no futuro pode virar um abismo. Quem é o mentiroso? Agora ele vai confrontar aqueles que pregavam contra Cristo, que criam contra Cristo. Mas ele vai dizer no versículo 24: permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio, não indo além do que está escrito. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Amém. Às vezes podemos permanecer nesse local, na congregação, mas ele fala em permanecer no Filho e no Pai, quando nós permanecemos naqueles ensinamentos apostólicos que foram confiados à igreja, a fé que uma vez foi dada aos santos, desde o princípio. E não podemos nos apartar dessas coisas. Não pode haver inovações. Versículo 27, quanto a vocês, a unção que deles receberam permanece em vocês, e não precisem que alguém os ensine, parafraseando eu, coisas novas.
inovações, coisas originais, palavras com efeitos laterais, com tantas coisas que fogem da compreensão dos mais simples. Vocês não precisam de coisas inovadoras. A unção que está em vocês, a unção que vocês receberam dele, ela mesma nos ensina a respeito de não somente as coisas espirituais, ou só aquilo e aquilo outro. Ele vai dizer, não. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Está na Bíblia de vocês isso? Então não fujam de todas as coisas. Não tenham medo de todas as coisas. Precisamos de uma cosmovisão bíblica que inclua todas as coisas, porque temos que responder a todas as coisas. E como a unção é verdadeira e não é falsa, permaneçam nela como ela também ensinou a vocês. Agora João está falando da unção, ele vai embora, a unção vai ficar. Parece um assunto tanto abstrato, mas você vai encontrar unção, ou o termo unção, desde o Velho Testamento, o Antigo Testamento, quase sempre relacionado quando os reis foram ungidos, ou os profetas foram ungidos, ou os sacerdotes, ou as coisas santas, para um serviço. E no Novo Testamento, o primeiro exemplo de unção é que, embora Jesus tivesse o Espírito Santo, senão não seria Deus, desde o ventre de Maria, que foi gerado pelo Espírito, ele esperou lá até os 30 anos. Quando ele foi batizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele em forma de pomba. Depois que ele volta do deserto, 40 dias, que ele foi aliviado pelo Espírito Santo para ser provado pelo diabo, ele volta também debaixo do poder do Espírito Santo. Ele toma o livro inspirado, abre o profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas. Ele me ungiu, ele foi ungido quando o Espírito veio sobre ele. Ele tinha o Espírito habitando nele, e agora ele foi revestido do Espírito como unção e capacitação. Pedro, fazendo uma leitura, quando ele está pregando na casa de Cornélio, ele vai dizer que Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo. Ele andou em toda parte, fazendo bem, promovendo e operando muitas curas. Jesus foi ungido. Aquela unção do Salmo 133 é a unção de Jesus, como Messias, o Cristo. E essa unção está sobre o povo de Deus. Mas você vai dizer que Paulo, você vai ver que Paulo vai dizer: o que nos ungiu foi Deus. Você vai encontrar os apóstolos sendo ungidos quando veio o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. Você vai encontrar essa unção se manifestando no capítulo 4 de Atos, quando eles oram, o lugar treme e eles são novamente revestidos do Espírito Santo. A unção é o próprio Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e ela tem a ver com o posicionamento para o serviço, para o testemunho, para o discernimento. Talvez vai ser muito difícil explicar a unção. Mas podemos dar uma ilustração. Imagine que alguém, nesse calor maravilhoso aqui da nossa terra, aqui da região de Goiás, de Goiânia, e alguém te ofereça um macarrão delicioso que foi feito ontem, aquele molho maravilhoso, mas a pessoa esqueceu fora da geladeira. Aí ela dá para você e você acredita nela. Ela está sendo sincera. Mas quando você põe na boca, você tem o seu organismo, seu paladar vai falar: ei, está estragado, está azedo. Seu estômago embrulha imediatamente. Você começa a mastigar. Se você for um bom fariseu, você vai dizer que está gostoso. O estômago vai falar, o fígado vai falar: eu vou rejeitar, eu vou botar esse negócio para fora. Ninguém falou que está errado. A pessoa falou que está certa. Mas você tem os seus sentidos. E eles estão discernindo que essa coisa faz mal para você. E aí você vai ter que obedecer à lei orgânica do seu organismo, ou você vai agradar as pessoas e fazer um dano. Vamos dizer que isso também representa, no mundo espiritual, a unção.
Às vezes as coisas são muito bonitas, corretas, ajustadas, mas espiritualmente dentro de você, e não apenas em você, se a comunidade é guiada pelo Espírito Santo, haverá um testemunho. Você quer ver um exemplo? Terceira carta de João, não precisa abrir. João está escrevendo e nós encontramos 4 perfis de liderança ali. João, o apóstolo, Gaio, que hospedava, servia, dava suporte financeiro, era um companheiro maravilhoso. E todos dão testemunho da verdade que habitava em Gaio. Mas tem um terceiro personagem chamado Diótrefes, que almejava o primeiro lugar. Ele queria primazia. E você sabe que aquele que quis a primazia foi lançado para os céus, porque a primazia pertence só ao nosso Senhor. Ele era tão arrogante que ele expulsava aqueles que eram enviados à igreja. Ele rejeitava as cartas de João para a igreja no meio. Quem hospedasse aqueles que João enviava, ou qualquer uma outra igreja enviava, ele não recebia, e quem hospedava era expulsado da igreja. Esse é um homem autoritário, dominante, controlador, manipulador. E você tem um quarto personagem que é Demétrio. E João vai dizer assim: olha, não imite o mal, não imite o que Diótrefes está fazendo, o que ele é. Não é o que ele está pregando, o que ele está pregando parece estar correto. Mas ele não expressa o Espírito de Cristo. Não siga os seus passos. De Demétrio, todos dão testemunho. Nós damos testemunho e vocês sabem que o nosso testemunho é correto. E ele vai dizer assim: a própria verdade dá testemunho de Demétrio. Como assim a própria verdade? A verdade está testemunhando que o que Demétrio ensina é verdadeiro e que Demétrio está debaixo da unção do Espírito Santo. Não está conduzindo pessoas para ele, está conduzindo pessoas a Cristo, e está gerando vida, alegria, saúde espiritual para a igreja. Só a unção pode nos levar a isso. Virão muitas coisas contra Cristo, muitas coisas espirituais, que ele vai falar do anticristo de novo no capítulo 4. E nós simplesmente, como leigos pequenos, não vamos saber agir em muitas coisas, mas uma coisa podem ter certeza que João está falando: eu vou embora, o Espírito Santo vai ficar. O problema é quando nós estamos cheios de liderança e sem o Espírito Santo. Devemos ter os dois, mas se nos faltar uma liderança forte, madura, João está dizendo: não tem medo. Lembra aquele vento que solta para onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim será todo aquele que é nascido do alto? Esse é o Espírito Santo, Deus presente, a unção poderosa do Espírito Santo, que nos ensina acerca de todas as coisas, e é verdadeiro, e nos leva a perseverar e nos manter nele, na verdade, no amor, na vida, na justiça, na comunhão. Eles não se perderiam, o rebanho não se perderia. Mas, infelizmente, esse assunto da unção, esse assunto do sabemos, esse assunto do discernimento, da comunhão, do sacerdócio de todos os santos, muitas das vezes ele não é tão mencionado. E nós somos uma igreja, de alguma forma, onde o Espírito Santo foi apagado. Ainda que Paulo fala: não entristeça o Espírito Santo, mas às vezes ele está entristecido. Não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, mas às vezes ele já foi extinto. E não estamos cheios do Espírito Santo, não temos o poder do Espírito Santo, não podemos ser interrompidos pelo Espírito Santo, não podemos ter mudanças que o Espírito Santo queira trazer. O que será de nós se sobrevier um tempo difícil como esse do tempo de João? Me lembro que uma vez fui convidado a passar um tempo na China, isso temos, será 15, 20 anos atrás, porque houve um avivamento e havia cerca de 200 mil novos cristãos, e eles não tinham Bíblia, eles estavam sendo perseguidos, e não tinha como os missionários entrarem com facilidade, a menos que fossem como profissionais. Eu iria como editor para dar um treinamento de 3 meses aproximadamente, para eles terem o essencial das verdades centrais da fé. Depois surgiram outros problemas que eu não consegui chegar,
Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que será da igreja se romper uma situação dessa? Se os líderes se a igreja forem condicionadas a ser um povo passivo, um povo fraco, tímido, medroso, se acostumando a cada final de semana sentar para ouvir uma pregação que muitas vezes não estão entendendo. E que se faltarem líderes, mestres, e romper uma perseguição, quem será de nós? Naquele dia Deus vai prover. Claro, Ele pode prover, mas normalmente não é assim que as coisas acontecem. Deus deu o ministério para capacitar os santos, para que os santos desenvolvam o seu serviço, o seu ministério. Quando eu estive na Colômbia, em 97, fiquei 2 meses com o irmão Gil viajando para todo canto. Eu ganhei uma cópia de um livro chamado Como Preparar a Igreja para um Tempo de Perseguição. Cheguei no outro extremo da Colômbia e recebi o mesmo livro. É uma cópia, para meu Deus. O que o senhor está querendo falar conosco? E tenho lido alguns livros sobre avivamento, onde tenho descoberto que avivamento e tribulação andam juntos, são 2 asas que levam a obra de Deus a avançar. Mas infelizmente, na história da igreja ocorreram avivamentos, mas que no período do avivamento ocorreram muitos enganos, falsificações de espíritos malignos, de demônios, ensinamentos falsos, manifestações falsas, quando não havia um povo treinado, preparado para poder lidar com as visitações de Deus na sua época. Nós precisamos nos preparar, precisamos saber das coisas, precisamos ter esse desafio, essa expectativa de que estamos nos últimos dias e coisas poderosas podem acontecer e também coisas terríveis podem acontecer. E nós precisamos ser preparados para honrar Deus no tempo que nós estamos vivendo. Não sabemos de muitas coisas, não haverá um manual, mas a promessa de Deus por meio de João é que temos a unção do Espírito Santo. Felizes são aqueles que estiverem constituídos com a verdade, uma visão clara, bíblica, mas cheios do Espírito Santo. Porque há lugares hoje que você não pode ter uma Bíblia, mas você pode ter a palavra memorizada, constituída dentro de você. E lá na nossa cidade a gente tem procurado treinar, especialmente as crianças, a memorizar os versículos bíblicos, e jovens também. Então as criancinhas participam das nossas reuniões no final, elas citam versículos. Porque um dia, se porventura acontecer num ambiente desse, você pode falar: seu Filemão, por favor, você poderia mencionar. E o Filemão é uma irmã, é um irmão que memorizou aquela carta. 3 João, você vai para aqui. 2 João, está lá atrás. Quem tem uma mente mais privilegiada pode memorizar o Evangelho de João, ou pelo menos 10 capítulos, 15, mas precisamos ser uma igreja cheia da palavra, e cheia do Espírito Santo, e cuidar uns dos outros, visitar uns dos outros, pregar o Evangelho, nos apacentar mutuamente e viver uma vida poderosa com Deus. Mas João vai usar esse termo, sabemos muitas e muitas vezes. E ele queria que os irmãos soubessem essas coisas. Porque é possível, como nós lemos ontem, que o povo de Deus e a sua liderança não conheça Jesus. Embora pregando a palavra de Deus, não conheça de fato, espiritualmente, a palavra de Deus. E venha cometer coisas que a Bíblia está dizendo que não façam, mas nós estamos fazendo, achando que estamos agradando a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos voltar àquele que é desde o princípio, possamos andar na luz e ter uma vida de comunhão e amor, sem espírito de medo, um ambiente onde devemos cultivar essa liberdade no Senhor para aprendermos e a dialogar juntos sobre coisas que nos inquietam, nos preocupam e que precisamos lidar. E também um ambiente de serviço e cultivar a comunhão e o revestimento do Espírito Santo para sermos pessoas vivas e
e sem temor servirmos a Deus. O Espírito Santo possa falar o nosso coração.